As palavras, eu diria que, assim como Deus criou o mundo que conhecemos, ou o seu mundo pelas palavras, nós criamos o nosso mundo conjugal familiar pelas palavras. Ou seja, eu diria que tipo de mundo nós teremos como casal, matrimônio e filhos é o tipo de palavra que nós usamos. Deus, palavra de criação, de frutificação frutífera, e Deus, palavra de maldição para a terra seca. O que acontece com o uso das palavras, já que estamos falando sobre palavras, ou mundo e frutífero, vou falar um pouco sobre terra. Vou usar o termo raiz e fruto. As palavras geralmente criam raízes. E nós temos pouco tempo de podcast, mas pelo menos uma raiz que a gente pode usar hoje é a raiz de falta de perdão, ou uma amargura, ou um tipo de ferida não curada. Eu posso chamar de falta de perdão e ferida não curada, amargura. Sim. Certo? As palavras ditas com o passar do tempo, de forma pejorativa, a períodos maldosos, ou palavras sem pensar, palavra de ódio, de irritabilidade, vão criar raiz de amargura, vai criar um problema de feridas não curadas. E se não tiver o perdão, é o que falamos no episódio anterior, se não tiver essa parte proativa da comunicação, ficam dois indivíduos morando junto, feridos, não liberado o perdão e com feridas não tratadas, o que vai levar a palavras ruins. Sim. O que vai fazer como se fosse a palavra fosse um arco e flecha. O tempo todo atirando no outro, magoando o outro. Reproduzindo. Sim, cada vez reproduzindo mais, as palavras de forma a magoar um ou outro. Falta de perdão e feridas não curadas. Pelo menos 2 frutos eu posso citar dessa raiz de falta de perdão e ferida não curada. O primeiro deles nesse estágio é visível quando um cônjuge começa a falar mal do outro na frente das pessoas. O que eu vou chamar de falar mal do outro em público. Sim. A gente já viveu um tempo assim, eu creio, no início do casamento. Sim. Não sei se você vai lembrar. Lembro muito. Não sei se você vai lembrar, mas uma das coisas que eu sempre falava com você é que o quanto eu me sentia magoado quando você, de alguma forma, em público, você me admoestava, me reprimia. Sim. Certo? Você me corrigia. Sim. Em público. E não só pela figura masculina, por ser o alfa, nada disso não. Mas, para mim, o me corrigir em público, não que eu me retratasse pessoalmente, mas dizer que eu estou errado, que não é bem assim em público, me deixava muito magoado. Sim. Lembra mas disso, né? Eu só descobri porque você falou. Sim, porque você... sim. A comunicação é fundamental. Exatamente. E eu nunca esqueço isso. Por quê? Porque isso, Deus foi trabalhando no meu coração, né? Que realmente eu precisava dessa mudança. E todas as vezes que eu vejo uma mulher fazendo isso com o seu esposo, isso eu me lembro muito, né? De como que Deus tratou isso em mim. Eu sei que eu ainda tenho muito que melhorar, né, meu amor? Mas eu me esforço bastante em relação a isso, porque eu percebo uma desonra, né, nesses atos. Eu percebo, assim, que às vezes era o meu jeito, né, proativo de falar, de ser, que eu não percebia, mas isso trazia para você algo que te entristecia. Sim. Né? E às vezes eu percebo que algumas mulheres também podem estar agindo assim, né? Falando do seu cônjuge para outras pessoas e diminuindo ele na frente de outras pessoas, trazendo esse pesar, sabe? Trazendo essa tristeza, que às vezes ela não sabe, mas é importante esse esposo falar isso para ela. É importante falar sobre isso porque nem sempre, à luz do que você falou, nem sempre é motivo de falta de perdão ou até mesmo uma ferida não curada. Pode ser, de fato, uma não percepção da mulher ou do próprio marido. Sim. E como você falou, vai trazer um pouco de desonra ao marido publicamente. Sim. Quando a mulher usa de forma pública para falar mal do seu marido, para corrigir publicamente o seu marido, isso para ele pode soar algo desonroso e fazer com que ele já crie dentro do coração uma raiz de amargura. Sim. E como ela não se retrata e como ela não fala nada sobre o assunto, o que acontece? Ele guarda aquela raiz, aí o que falamos, fica uma ferida, certo? Não curada, e o que ele fará a seguir é devolver na mesma moeda. Sim.
É procurar, às vezes, propositalmente, corrigi-la publicamente. A hora de dar o troco. Porque o que acontece? A mágoa no coração, ou a ferida não curada, ela fica lá dentro como se fosse um bule com água fervendo no fogão. Com o tempo, aquilo vai aquecendo, vai vindo ao fator da ebulição. Chega uma hora que a chaleira apita. É a hora que um ou outro fala de forma mais áspera, fala publicamente, às vezes propositalmente, como quem diz, melhor você parar de falar, mas é questão de... Esse é o fruto de uma raiz de amargura, de ferida não curada e de falta de perdão.